Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma aula, essa segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. E nós vamos continuar o nosso estudo sobre a matéria de pessoa jurídica. E hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com o artigo 50 do Código Civil. E já peço a vocês que deixem aí no jeito para vocês o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor e também, quem tiver acesso, às jornadas do direito civil. Tá? Esse material eu tenho aqui, vou utilizar, mas se vocês tiverem em mãos, vai facilitar a compreensão e o acompanhamento aqui da nossa matéria de hoje. Muito bem, nós vimos na aula passada que a pessoa jurídica, ela tem antes de ser jurídica, ela é pessoa, e por ser pessoa, ela tem personalidade, e ela também tem os seus direitos de personalidade. E que o mais importante entre a definição da pessoa natural, pessoa física, e a pessoa jurídica, é que os patrimônios delas não se confundem, ou seja, a pessoa jurídica tem patrimônio próprio e a pessoa física dos seus sócios, seus administradores, também tem o seu próprio patrimônio, mas que não se comunicam. A regra é que eles não se comuniquem. Portanto, uma dívida pessoal do sócio não vai ser paga pela pessoa jurídica, em regra. E o inverso também é verdadeiro. As dívidas da pessoa jurídica não serão pagas pelo patrimônio do sócio. Eu coloquei até aqui uma definição do Pontes de Miranda, né, quando ele diz que ser pessoa é ser capaz de direitos e deveres. Ser pessoa jurídica é ser capaz de direitos e deveres separadamente, isto é, distinguidos o seu patrimônio e os patrimônios dos que a compõem ou dirigem. Ou seja, é um resumo daquilo que eu acabei de dizer. Nós temos uma autonomia entre o patrimônio da pessoa física, dos sócios e administradores, e o patrimônio da pessoa jurídica. E o que isso quer dizer? É que existe uma autonomia exatamente porque você não mistura os patrimônios. A empresa tem que ter a sua própria conta no banco, ela não pode usar, por exemplo, como é muito comum, e aí começa a confusão que vai criar problema, é usar a conta pessoal para depositar vendas da empresa, para cheques da empresa, e usar a conta da empresa para receber uma conta da pessoa física. Não pode, por quê? Porque elas têm personalidades absolutamente distintas, né? Então, dentro dessa nossa primeira introdução, nós vamos trabalhar com essa definição de que essa autonomia, ela é a regra, mas ela é a regra e toda regra, como nós sabemos, tem exceção. E o que quer dizer isso? Que essa autonomia que impede a comunicação dos patrimônios, a responsabilização do patrimônio da pessoa jurídica para com dívidas pessoais dos sócios ou administradores e vice-versa, a responsabilização dos bens pessoais, do patrimônio pessoal dos sócios e administradores não vai responder pelos débitos, pelas dívidas da pessoa jurídica. E essa ideia, como também comentei com vocês na última aula, foi exatamente no sentido de que, por exemplo, na sociedade de responsabilidade limitada, as pessoas não tivessem medo, se tivessem um incentivo de empreender alguma coisa, porque a pessoa sabe que, por ser de responsabilidade limitada, só os bens afetos àquela sociedade que vai ser montada é que vai responder em caso de eventual insucesso da empreitada, do empreendimento daquela sociedade que foi montada, né? Então, essa ideia de fomentar e de facilitar é que é muito utilizada na sociedade de responsabilidade limitada, porque se as pessoas soubessem que de qualquer forma, quando ela abrisse um negócio, o seu patrimônio pessoal estaria sujeito, se ele tivesse algum problema na empresa, a responder por aquilo, as pessoas teriam mais medo, e ao terem medo, diminuiria a demanda de pessoas, de empreendedores com coragem de arriscar o seu patrimônio, né? Então, normalmente a pessoa arrisca um pedacinho do seu patrimônio, mas sabendo que, bom, se tiver que perder, eu vou perder somente aquilo, e isso em condições normais, como eu tenho dito. Mas pode acontecer, e é muito comum de acontecer, e talvez vocês até já
conheço alguns empresários, ou na família, pequenos empresários, que fazem essa mistura, e ao fazer essa mistura, vai haver então o que? A chamada desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Que ela tem personalidade jurídica própria, que por ter personalidade jurídica própria, ela está a salvo, em regra, de eventuais dívidas pessoais dos seus sócios ou administradores. Simplesmente vai ser retirado esse véu. Na STJ usa a expressão véu. O Flávio Tartucci, o professor Flávio Tartucci, utiliza a expressão esse escudo que garante a incomunicabilidade entre os patrimônios para fins de responsabilização relativas a eventuais dívidas da pessoa jurídica. Essa desconsideração, na prática, o que ela vai ser? Vai ser a quebra da autonomia, ou seja, vai levantar aquele véu ou aquele escudo, como diz o professor Flávio Tartucci, e então os bens da pessoa jurídica não cobrem os débitos dela, aí vai-se então redirecionar para a pessoa física dos sócios e dos administradores, para que eles respondam com o seu patrimônio pessoal. Aquela regra que não haveria, por haver essa quebra, e essa quebra vai ocorrer apenas em duas situações, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Nós vamos ter então a desconsideração, e aí os sócios administradores serão trazidos para o polo passivo da ação em que a pessoa jurídica é ré, e vão então responder pessoalmente com os seus bens, o seu patrimônio pessoal, para a satisfação do crédito dos credores. E já adianto, nós vamos ver daqui a pouco com calma, o inverso também ocorre, né? Às vezes a pessoa física é que está devendo, e vai haver o que a gente chama, eu vou explicar daqui a pouquinho, a desconsideração inversa, que a pessoa jurídica, que não tem nada a ver com o patrimônio pessoal dos seus sócios, que são independentes, ela vai ter que responder também. Então, são exceções à regra que nós estamos analisando no dia de hoje, tá certo? Então, muito bem, nós vamos trabalhar, então, eu vou colocar aqui, que nós temos duas modalidades, tá? Nós temos duas modalidades, se vocês quiserem anotar aí, duas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então nós temos duas situações que podem ensejar a desconsideração. A primeira modalidade é a chamada desconsideração direta, e ela está prevista no artigo 50 do Código Civil. Então, vou pedir aí para vocês já abrirem o Código Civil de vocês no artigo 50. Tá? Artigo 50 do Código Civil. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Diz o artigo 50 o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Nós temos então, dentro dessa modalidade, que é a desconsideração direta, dentro da desconsideração direta, nós vamos ter a pessoa jurídica no caso, né, os sócios, vamos ter os sócios ou administradores, respondendo com os seus bens particulares. Então essa é a mais comum das desconsiderações, né? Porque ela é feita indo direto no patrimônio dos sócios ou administradores. Por quê? Porque de alguma forma ele utilizou de uma maneira errada, né, de uma maneira incorreta, a estrutura da pessoa jurídica, né, para de alguma forma, como o próprio código fala, um desvio de finalidade, né, um abuso, né, na atividade, e como isso não é correto, né, vai ensejar essa excepcionalidade que é desconsiderar, levantar aquele véu, tirar aquele escudo, né, quebrar aquela autonomia e fazer sim uma mistura dos patrimônios, tá certo? Então essa é a desconsideração direta. Vamos imaginar, eu vou apagar, tá, gente, aqui o pensamento do Fausto Miranda. Quem não copiou é só voltar um pouquinho do vídeo e congelar a imagem para copiar, se quiser copiar. Eu, como sempre, vou mandar depois da aula para vocês o material de apoio, né? Então vamos imaginar um exemplo prático. Então imaginem vocês que a empresa, vamos colocar a pessoa jurídica, né? Essa empresa, então, vamos colocar a pessoa jurídica A move uma execução de um título, né? Vou botar assim, um título extrajudicial, em face da empresa, da pessoa jurídica B. Então a pessoa jurídica B está devendo, por alguma circunstância, a pessoa jurídica A, e como não está pagando, a pessoa jurídica se viu na obrigação de mover uma ação de execução para tentar receber o seu crédito. Acontece que o oficial de justiça vai citar a PJ B e
constata que as portas estão fechadas. E o local vazio. Vejam vocês, o oficial de justiça, Luiz recebeu a ação, determina o oficial de justiça, vai lá citar a empresa devedora para fazer o pagamento em 3 dias, tudo aquela coisa que a gente já sabe. E aí o oficial de justiça, quando chega lá munido do mandato para fazer a citação pessoal, ele encontra um local fechado, lá o galpão fechado, as portas fechadas, e verifica ali, dá para ver através dos vídeos, que não tem mais nada, que não tem instalação nenhuma mais. Ou seja, aquela empresa foi dissolvida. Aquela pessoa jurídica B, ela incorreu em dissolução. E essa dissolução, quando ela é feita sem comunicação aos órgãos competentes, à Receita Federal, à Receita Estadual, ao município, ela é considerada uma dissolução irregular. Ela é uma empresa que se dissolveu irregularmente. E aí, aí a pessoa A é informada, o oficial de justiça vai certificar que não encontrou ninguém lá, que o lugar era fechado, que os vizinhos disseram que a empresa já saiu dali há alguns meses, né? E a empresa A, por conhecer quem eram os donos da pessoa B, ou porque fez um levantamento, descobre, mas eles tinham 2 caminhões, eles tinham um furgão de entrega, eles tinham aqui máquinas modernas. Aí ela descobre que esse material está em nome agora das pessoas físicas, dos sócios ou administradores. Então, dinheiro que tinha na conta, de repente, migrou para uma aplicação, uma previdência da pessoa jurídica, da pessoa física, dos sócios e administradores. Ou seja, o que acabou acontecendo aqui? Nós tivemos uma confusão patrimonial. E não é justo, então, porque ficaria muito fácil, né? Quando a pessoa jurídica está devendo, tira os seus bens, coloca o nome pessoal do seu sócio e depois levanta o escudo dizendo: não, nós temos aqui uma autonomia, não se comunicam o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. Obviamente que quando os sócios administradores da pessoa jurídica B fizeram isso, desviaram bens da pessoa jurídica para o seu patrimônio pessoal, eles abusaram, como diz o código, né? Vou ler de novo o artigo 50, ele diz que em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, das pessoas físicas, do patrimônio das pessoas físicas, dos sócios ou administradores com a pessoa jurídica, o juiz pode, desconsiderá-la para os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações. Ou seja, o juiz vai poder desconsiderar e vai falar: tudo bem, então agora, já que tem elementos de que tem bens no nome da pessoa jurídica, da pessoa física, dos sócios administradores, eles vão ser colocados agora no polo passivo e eles vão responder essa ação também. Muito bem. Primeira coisa, a pessoa jurídica, para que ocorra uma despersonalização, uma desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, despersonalização, só pode, no caso aqui do artigo 50, ser a pedido do interessado, no caso o credor, ou do Ministério Público naquelas ações em que ele atua como fiscal da lei. Então, eles poderão fazer esse pedido. O juiz não vai poder fazer de ofício, ainda que o juiz saiba, ele não pode de ofício: estou sabendo, vou mandar aqui fazer. Não, nesse caso não, do artigo 50, somente o interessado, no caso o credor, ou o Ministério Público nas ações em que ele tem legitimidade, porque está atuando como fiscal da lei, eles poderão pedir essa despersonalização. E nós vamos ver isso, que está previsto lá no Código de Processo Civil,
né, nos artigos 133 a 137, por isso que eu pedi para vocês deixarem aí no jeito, que mais para frente nós vamos dar uma analisada nesses artigos, tá certo, pessoal? Então, ocorreu aqui, no caso, o que vai acontecer? Obviamente, nós vamos ver o procedimento lá no Código de Processo Civil, nós vamos ver que se a empresa, pessoa jurídica A, comprovar essa confusão patrimonial do exemplo que eu dei para vocês, aí sim vai poder ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Aí surge também para não confundir, né? Porque poderia acontecer do oficial de justiça chegar lá e encontrar uma outra empresa no local, né? Isso é muito comum, um posto de gasolina. Então ele chegou lá, quem que está lá? Não, está lá aqueles mesmos sócios, agora é outro posto. Ou está lá o primo dele, está lá o cunhado dele como dono. Todo o material, o posto do jeito que era, tá, mas agora é outra empresa. Não, nesse caso, né, nós estaríamos diante daquilo que em direito empresarial, direito comercial, dos mais antigos, a gente chama de sucessão das empresas, né? Aí aplica-se a teoria da sucessão das empresas, pela qual aquele que adquiriu a empresa, né, ele vai responder como sucessor, né, daquela empresa da qual ele adquiriu aquele fundo de comércio, aquela empresa. Então ele vai responder porque ele é sucessor, tá? Mas então não se confundir. No caso aqui, o oficial de justiça foi lá e encontrou a empresa com as portas fechadas, encerrada irregularmente, e aí caracterizou, né, uma vez se descobrindo e provando que os sócios e administradores ficaram com patrimônio que era da pessoa jurídica, e aí caracterizou a confusão patrimonial, que vai permitir então essa desconsideração da pessoa jurídica. Muito bem, essa é a primeira modalidade. Vou apagar aqui nosso exemplo, tem um pouco de espaço para escrever. Nós vamos ver agora a segunda modalidade. Aqui eu coloquei A, vou colocar aqui B, depois continua aqui. E é a desconsideração indireta. Desconsideração indireta. E também é chamada, tá, de invertida. Ou inversa. E o que ela é? Ela é o oposto. Por isso que é inversa. Ela é o oposto. Aqui, os bens da pessoa jurídica vão responder pela dívida dos sócios. Vamos escrever aqui para ficar só anotado. Os bens da PJ, pessoa jurídica, responderão pelas dívidas pessoais dos sócios ou dos administradores. Como é isso? É porque aqui aconteceu o contrário. Aconteceu de que a pessoa física do sócio tinha o seu patrimônio que não se comunicava com o da pessoa jurídica, mas ele fez o quê? Também em abuso, né, em confusão patrimonial, muito comum no direito de família, direito das sucessões, às vezes até no direito trabalhista. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, imagine no direito de família. Direito de família, o cidadão, lá, o cônjuge ou a mulher, tem uma empresa, né? Tem lá uma empresa com outros sócios, e aí ele está sabendo que ele vai pedir um divórcio ali mais para frente, ele já está caminhando para o encerramento daquele casamento, e o que ele faz? Ele, para
fraudar o outro cônjuge, ele com patrimônio pessoal, né, ou com dinheiro, por exemplo, pessoal, que num futuro divórcio seria dividido por igual, ele começa a comprar bens, mas não bens em seu próprio nome, né? Ele compra em nome da empresa. Ele começa a colocar bens em nome da empresa. E ao colocar bens em nome da empresa, ele está fazendo o quê? A confusão patrimonial, exatamente visando o quê? A fraudar o outro cônjuge. Então, dentro dessa realidade, vai poder acontecer a chamada desconsideração indireta, mais comumente chamada de desconsideração inversa. Ou seja, agora vai se transferir e aqueles bens, o patrimônio da pessoa jurídica que não se comunicava com o da pessoa física, vai ser levantado o véu, retirado o escudo e ela vai responder. Um outro exemplo também é no caso das sucessões. Às vezes um dos herdeiros está lá com o dinheiro do espólio, está ali movimentando, e ele começa a fazer o quê? Ao invés dele colocar o bem que ele está comprando no bolo do espólio, que vai ser dividido depois, ele começa a colocar na pessoa jurídica. Ele tem uma empresa, ele começa a desviar bens que seriam da herança, né? E ele começa a colocar no patrimônio pessoal dele. Se isso for descoberto e provado, vai então admitir a personalidade, a desconsideração da personalidade jurídica, para que a pessoa jurídica então ressarça no caso, o espólio, né? E também, por exemplo, numa situação de uma pessoa que tem um sócio, né, como pessoa física, ele tem empregado doméstico há muitos anos, e ele sabe que a hora que ele vai mandar o cara embora, ele estava querendo mandar o cara embora, ele vai ter um dinheiro muito alto para receber de indenização, porque ele nunca pagou vários direitos daquela pessoa. Aí ele começa então a se desfazer dos seus bens, né, esse empregador, ele começa a se desfazer dos bens pessoais que ele tem e jogar tudo na conta da empresa, jogar tudo em bens que ele compra e coloca em nome da empresa. Então ele tinha um carro novo, ele vende o carro dele e depois ele vai, compra um carrinho mais barato, e aquela empresa dele, ele vai e compra um carro quase tão bom como aquele anterior, mas coloca no nome da empresa. Ou seja, ele está fazendo isso num desvio de finalidade. Ele está fazendo o quê? Fraudando, ou tentando fraudar, melhor dizendo, aquele seu empregado doméstico, que futuramente, quando mover uma ação, ele não vai encontrar bens no nome da pessoa física. E aí, qual que é a ideia desse empregador? Quando ele quiser dizer que os bens dele estão na pessoa jurídica, ele vai alegar, não, mas é autônomo, tem autonomia, não se misturam, toda aquela história bonitinha. Sim, a regra é que não se mistura, como nós estamos vendo, mas se ficar comprovado essa confusão patrimonial, esses três exemplos que eu passei para vocês agora, vai poder haver sim a desconsideração da personalidade jurídica e estabelecimento então do direito do credor. Tá certo, gente? Muito bem. Nós temos, e eu vou colocar aqui no cantinho, duas teorias que justificam a desconsideração. Então são duas teorias que justificam a desconsideração da pessoa jurídica. Teorias do professor Fábio Coelho, um dos maiores processualistas, doutrinadores de direito comercial, direito empresarial, né, para os mais modernos. Eu sou da época do direito comercial, por isso eu vim caindo no raciocínio. Muito bem. Então nós temos, primeiramente, vou colocar aqui, a teoria maior. Teoria maior, que é a que está prevista no artigo 50 do Código Civil, que nós já lemos aqui algumas vezes, tá?
Então, o que diz essa teoria maior do Código Civil? Ela possui dois elementos. Então, essa teoria ela trabalha com dois elementos. Ou seja, que elementos são esses? São os elementos que caracterizam e que justificam a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, seria, vou colocar aqui, o abuso da personalidade, que a gente já leu no Código, ali no artigo 50. Seja, o abuso, como no caso do desvio da finalidade, ou a confusão patrimonial, como nós já vimos, mas o prejuízo ao credor. Então, peraí, a teoria maior ela defende o quê? Que se houve abuso da personalidade, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, confusão patrimonial, e isso levou a prejuízo ao credor ou aos credores, está justificada a desconsideração da personalidade das pessoas aqui, tá, gente? Paguei, da personalidade, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa é a teoria. E, no caso aqui do artigo 50, que é o que nós estamos vendo, como eu já disse, somente o interessado, no caso o credor, ou o Ministério Público, quando atuar como fiscal da lei, vai poder requerer ao juízo, né, no procedimento próprio. Nós vamos ver daqui a pouco que tem um procedimento próprio, eles vão poder requerer isso. Muito bem, essa é a teoria maior. Vou apagar aqui. A segunda teoria, que também justifica a desconsideração da personalidade jurídica, é a chamada teoria menor. Por que ela é considerada uma teoria menor? Porque ela trabalha com apenas um elemento. Que é o prejuízo ao credor. Ela está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, nós já vimos o artigo 50, que trata da teoria maior, e agora o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, vou achar aqui para a gente ler, acompanhem comigo, vocês têm aí, com certeza, acesso ao Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: artigo 28. Eu vou ler o caput, tá, gente? Depois eu leio o parágrafo 5º. O caput diz o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando em detrimento do consumidor, estamos trabalhando aqui na defesa do consumidor, né? Então, quando em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
Aí vem o artigo 5º, lá embaixo, diz o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Vejam, aqui nós estamos diante de prejuízo ao consumidor, e nós sabemos que a defesa do consumidor é regra, né? Temos até um código próprio que eu acabei de ler, na defesa do consumidor. Nesse caso específico, do parágrafo 5º do artigo 28, a teoria menor entende o quê? Que não precisa comprovar o abuso da personalidade. Você não precisa comprovar o abuso, basta comprovar que houve um prejuízo ao credor, independentemente dos sócios administradores terem agido de maneira correta, sempre trabalharam direito, né? E um exemplo muito clássico, muito importante, em 1996, alguns de vocês nem haviam nascido, houve uma explosão lá num shopping em Osasco, em São Paulo. Morreram dezenas de pessoas, vários feridos, lojas foram destruídas. E por quê? Porque houve um vazamento de gás entre o forro e o teto, próximo à praça da alimentação, e foi bem na hora do almoço, um movimento muito grande no shopping, e de repente aquele acúmulo de gás levou a uma explosão, foi uma tragédia muito grande. Naquela época, então, o que aconteceu? A empresa que administrava o shopping, que era proprietária do shopping, ela tinha como patrimônio registrado, né, no seu contrato social, de apenas, para a envergadura de um shopping, né, 3 milhões e 100 mil reais. Só que havia o quê? Muitas vítimas, tanto os danos materiais como morais, principalmente pelo número de pessoas mortas e feridas, e obviamente que esse patrimônio seria insuficiente para indenizar a todas essas pessoas. Então o que aconteceu? O Ministério Público de São Paulo, ele moveu lá em Osasco uma ação coletiva indenizatória para essas pessoas. E aí então, sabedor dessa insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica, ele pediu que fosse então direcionado para os sócios e administradores, para os bens pessoais dos sócios e administradores, mediante a desconsideração da personalidade jurídica daquela pessoa jurídica, para que eles também fossem colocados no polo passivo e fossem então responsabilizados com seus patrimônios pessoais. E essa discussão chegou ao STJ, e o STJ entendeu então que o parágrafo 5º do artigo 28, que trata da teoria menor, ele é autônomo em relação ao caput teoria do artigo 28, que trata da teoria maior. Então o STJ entendeu que realmente, quando a situação é de defesa do consumidor, é do interesse do consumidor, então independe do abuso da personalidade da pessoa jurídica, basta o prejuízo ao credor, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, deu um probleminha aqui na interrupção da gravação, então nós vamos agora começar a verificar no Código de Processo Civil, como que funciona a desconsideração da personalidade jurídica. E por que nós vamos ver no CPC? Vocês vão me lembrar que nas primeiras aulas, lá no início do curso, eu estava explicando para vocês, assim, muito rapidamente, a diferença que existe, por exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Ora, por que ter um Código Civil e um Código de Processo Civil? Por que ter um Código Penal e um Código de Processo Penal? É porque eu usei uma analogia, vocês vão se lembrar, com a receita de um bolo. A receita do bolo, ela começa apenas com os ingredientes. Então vai ter lá quantas gramas de farinha, quantos ovos, quantas xícaras de leite, quantas colheres de açúcar, colheres de manteiga, né? E ela traz todos aqueles ingredientes, a quantidade de fermento. E ali está o rol de ingredientes. E aí você está com todos aqueles ingredientes, mas tudo bem, mas agora
como é que eu faço esse bolo? Ou seja, vem a segunda parte da receita, um modo de fazer. Vai dizer como é que você mistura primeiro, o que você bate, o que você vai mandar para que tipo de forno que você vai usar, quantos graus tem que estar o forno, quantos minutos você vai deixar lá assando o seu bolo. E é a mesma coisa o Código de Processo Civil em relação ao Código Civil, ou o Código Penal, ou o Código de Processo Penal. O Código Civil, ele vai dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer o direito material. Ele vai dizer que você tem direito a fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, nos casos que nós vimos no artigo 50. Houve abuso da personalidade jurídica, houve confusão patrimonial. Nesse caso, nós vamos ter direito à desconsideração. E aí, o que vai acontecer? Até 2015, não havia essa desconsideração. Havia a desconsideração, mas não havia o modo de fazer. Então, cada juiz reconhecia, com base no artigo 50, com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele reconhecia a possibilidade, porque havia o que? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa. E aí eles faziam o quê? Faziam cada um a seu modo. E aí então vem em 2015 o novo Código de Processo Civil e resolveu colocar uma regra. E colocar uma regra por quê? Porque há que se reconhecer, e isso é verdade, que a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma sanção. E se ela é uma sanção que é aplicada aos sócios, administradores ou ao inverso, na desconsideração inversa, ela precisa ter contraditório, né? A pessoa precisa ter o direito ao menos de se defender, e diante daquela alegação de que houve uma confusão, que houve uma má administração, que houve uma má fé, que houve uma fraude, uma intenção de fraude, ele tem o direito de se defender, para que só então o juiz decida se realmente houve a caracterização da teoria maior, no caso da teoria menor, para fazer então essa desconsideração. Então nós vamos ler aqui os artigos 133 a 137, são apenas 5 artigos. Nós vamos ler esses artigos e aí eu vou comentando aqui com vocês como tem que ser, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 133, abram aí no Código de Processo Civil, artigo 133, processo civil, não civil, tá? Artigo 133. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Artigo 133, está no capítulo 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Tá? Então, até aqui, tranquilo? Nós já vimos que o juiz não age de ofício, a não ser no caso do Código de Defesa do Consumidor, quando a desconsideração for a do artigo 28, parágrafo 5º, por se tratar de defesa do consumidor, matéria de ordem pública, o juiz vai poder reconhecer de ofício. No caso do artigo 50, jamais. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Que lei? Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Ou seja, o Código de Processo Civil, ele não tratou dos casos de desconsideração, ele só tratou de como fazer a desconsideração. Agora, você quer saber o ingrediente? O ingrediente está lá no Código Civil, no artigo 50, ou no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º. Ok? Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração, já vi, parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que ele está dizendo aqui? Olha, lá o Código Civil, ele permite, o Código Consumidor, a desconsideração inversa, ou seja, tanto faz você levantar o véu da pessoa jurídica ir atrás dos bens da pessoa física, do sócio administrador, ou vice-versa. E aqui, o nosso artigo 133 a 137 vai regulamentar seja uma, seja outra, a desconsideração direta ou a desconsideração indireta.
certo? Então vamos lá. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Ou seja, é um incidente, é uma questão que surge normalmente no curso do processo, né? Naquele exemplo que eu dei, a pessoa entrou normalmente, a empresa A, a pessoa jurídica A, entrou de boa fé contra a empresa B, para tentar receber o seu crédito. Somente no curso do processo, ou seja, um oficial de justiça foi lá, encontrou as portas fechadas, tudo vazio, a empresa irregularmente fechada, os vizinhos falaram, já não está aqui faz meses, foi embora, ele mora lá em tal lugar, não sei o que, não importa. Aí no curso do processo surgiu essa informação. E aí então, como está no curso do processo, vem a pessoa jurídica A, perante o juízo, pedir a desconsideração da personalidade jurídica, com base naqueles elementos, naquilo que o oficial de justiça falou e naquilo que ela tem de informações e de documentos que ela possa aprovar. Desta forma, surgiu um incidente. E aí o processo será, como nós vamos ver nos próximos parágrafos aqui, ele será suspenso. Suspenso para quê? Para que o juiz possa então trazer, se tiver elementos mínimos, né, no pedido, trazer esses sócios ou o representante da pessoa jurídica, como for a inversa, para se explicar e para ter a oportunidade de se defender. É uma sanção que pode pesar sobre eles. Então eles têm o direito ao contraditório, né? Então, o parágrafo 1º do 134 diz o seguinte: a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Dispensa-se a instauração do incidente, ou seja, aquela paralisação, né? Se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então imagine que a pessoa já sabe, a pessoa jurídica já sabia que a pessoa A sabia que a pessoa B já tinha dissolvido irregularmente e os bens estavam no nome dos sócios. Então ela já vai direto numa ação pedindo que o juiz desconsidere, já na inicial. E aí então o juiz vai chamar a pessoa jurídica ou a pessoa física, conforme o caso, né, para se defender, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Ou seja, se foi no meio do processo, no curso do processo, suspende o processo e vamos discutir aqui se houve ou não o abuso ou a confusão patrimonial. Mas se é no início do processo, na inicial, então não vai ter suspensão, porque ele está no início, né, e aí o juiz já vai instalar ali todo esse contraditório. O parágrafo 4º é óbvio, né? O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Óbvio que ele vai ter que trazer elementos para que o juiz instaure o procedimento. Instaurado o incidente, 135, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. O que ele está dizendo aqui? Como é possível o contraditório, aqueles que estão sendo acusados de ter praticado o abuso ou a confusão patrimonial, eles vão poder trazer elementos para o juiz, provas, testemunhas, para provar que não ocorreu nada disso. E aí então, se for necessário, o juiz vai fazer inclusive a audiência de instrução, e depois que ele terminar a instrução, colheu todas as provas, ele vai decidir pelo sim ou pelo não. Se ele decidir sim que houve abuso, houve confusão patrimonial, ele vai levantar o véu, tirar o escudo e vai para cima dos bens da pessoa física ou da pessoa jurídica, conforme o tipo de desconsideração. Se essa decisão do juiz é uma decisão interlocutória, ou seja, não é uma sentença, ela é passível de um recurso de agravo no tribunal. Mas se já foi feito esse procedimento lá no tribunal, o relator lá do agravo, ele vai decidir. E se ele decidir, quem não se conformar, ele vai decidir sozinho. Se ele não se conformar, cabe um recurso chamado agravo interno, que é um recurso para a própria turma onde ele atua, para a própria Câmara onde ele atua, certo? E aí o 137 diz o seguinte: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens
havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. O que diz o artigo 137 então? Ele está dizendo que caso, mas de repente, o cara já vendeu, estava no sócio, mas ele já vendeu, está lá com fulano. Então, foi penhorado o sócio, já não está mais comigo, já foi vendido, foi doado, foi dado para fulano. Perante o credor, não faz nenhuma diferença, já está no nome de outro. Ele vai penhorar lá no nome do outro, como se ainda estivesse em nome do sócio. Certo? Então, gente, esses 5 artigos, eles são poucos, mas são bem esclarecedores. Por quê? Porque eles são um modo de fazer. E aí, conforme artigo 50 ou 28, vai ser realizada todo o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Nós vamos agora falar rapidamente sobre os enunciados da jornada de direito civil. O que é a jornada de direito? O que são as jornadas de direito civil? Já há algumas décadas, antes do ano 2000, o STJ ele reúne os maiores civilistas, os maiores doutrinadores de direito civil, direito empresarial, direito comercial, os mais antigos, para discutirem as questões do Código Civil, as matérias de direito civil, e quando eles chegam num consenso, eles elaboram os enunciados. Então aqueles enunciados, eles não têm força de lei, mas eles têm força de doutrina. Por quê? Porque é o pensamento da maioria dos doutrinadores. Através dos enunciados você já sabe qual que é o pensamento majoritário da doutrina. E no caso, já tem mais de 500 enunciados ao longo dessas tantas jornadas que eles fazem regularmente, e eles vão sempre fazendo e vão seguindo a ordem cronológica. E eu separei alguns aqui especificamente que dizem respeito à questão da desconsideração, porque aí eles tratam de tudo, gente. Tratam de direito de família, direito da sucessão, direito das obrigações, e em alguns casos eles tratam da desconsideração. Então eu vou ler com vocês. Se vocês não têm aí, não viram, não conseguiram achar no Google, eu tenho aqui no meu Código Civil, que ele é atualizado, o Código Saraiva, e o Código Saraiva ele traz os enunciados que estão tão importantes que eles são, que eles já vêm junto aqui, onde tem súmulas do Supremo, súmulas do STJ, ele também traz não só os enunciados da jornada de direito civil, mas também da jornada de direito de saúde, que é outro grupo que se reúne só para tratar das questões envolvendo a legislação e a saúde, né? Então o primeiro que eu quero ler aqui para vocês, e aí eu faço um comentário rápido do que ele significa, é o enunciado número 7. O enunciado número 7, ele diz o seguinte: só se aplica, a respeito do artigo 50 do Código Civil, só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e limitadamente aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Então, qual que é o consenso ali da maioria desses doutrinadores? É que, por ser uma sociedade, obviamente tem mais de um sócio, né? Na regra, tem mais de um sócio. Se tem mais de um sócio, às vezes nem todos os sócios praticaram o ato irregular, às vezes nem sabiam que um dos sócios estava praticando um ato irregular. Então o que eles falam? Ora, não é justo que todos respondam quando você sabe quem especificamente praticou a irregularidade. Então é ele que deve responder nesse caso perante poupando então aqueles que estão de boa fé. Próximo enunciado é o enunciado número 51, e ele diz o seguinte, ele está lá na parte dos enunciados do direito empresarial. Diz ele o seguinte, sobre o artigo 50: a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que eles chamam de disregard doctrine, fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microsistemas legais e na construção jurídica sobre o tema. O que ele está dizendo aqui? Porque, como já existia a teoria da desconsideração da personalidade jurídica antes de 2015, que quando o Código entrou em 2003, né, que o Código Civil entrou,
Ele está dizendo o seguinte: olha, agora a gente não fala mais que é uma teoria, porque agora ela foi positivada, ela está dentro da lei, ela está no artigo 50, né, do Código Civil. Então ele está dizendo, não há, não se fala mais em teoria, se fala em direito positivo, direito material. Porém, como o Código Civil está dizendo que ela é cabível, beleza, ela cabe. E isso não prejudica o que já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor, naquilo que estava previsto, por exemplo, na doutrina da justiça, na jurisprudência trabalhista. Essa é a ideia, os microsistemas, né? Ele não vai mudar a doutrina, não vai mudar a jurisprudência, ou seja, cada um no seu quadrado. Essa é a ideia do enunciado. O próximo enunciado que eu vou ver aqui para vocês é o número 146. E o 146 diz o seguinte: artigo 50 do Código Civil. Nas relações civis interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50, o desvio da finalidade social ou confusão patrimonial. O que ele está dizendo aqui? Eles estão dizendo, né, pensamento majoritário nesse enunciado 146, é que é restritivo a interpretação, ou seja, quem tem que provar é quem está alegando, né? Ou o Ministério Público, no caso que ele atua, ou o interessado lá, o credor, ele vai ter que provar que o sócio fez aquilo. É restritivo essa interpretação, não é uma coisa que se faz de qualquer forma, é uma exceção, é uma excepcionalidade aquela regra de autonomia, que só pode ser quebrada essa autonomia em caso de excepcional. Então cabe a quem alegar provar que houve o desvio de finalidade ou o abuso. Ok, gente? Nós vamos agora no 281, acabando 281, 282 e 4. 281 diz o seguinte: a aplicação da teoria da desconsideração, descrita no artigo 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica. O que quer dizer isso? É que não precisa ter falência da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não precisa ter a decretação da sua falência. Basta que o seu patrimônio seja insuficiente para cobrir aquelas dívidas, aqueles débitos. O exemplo que eu dei lá do shopping: é uma empresa de shopping, 3 milhões de capital social, mas é responsabilidade limitada a 3 milhões. Só que tem 40 pessoas que morreram, centenas que ficaram feridas, lojas que foram destruídas. Obviamente que o patrimônio social não vai cobrir. Então, por isso, a desconsideração reconhecida ali no caso da explosão daquele shopping. Ok? 283, ainda sobre o artigo 50, 282, perdão. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não basta por si só para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Esse enunciado tem críticas ao livro porque ele vai contra o que se pensa. Né? Ele fala, por si só, chegou lá, as portas estão fechadas, não tem mais ninguém lá, não, por si só já não caracteriza a desconsideração. Nada a ver, gente. Tem até uma súmula 435 do STJ que fala, no caso das execuções fiscais, né? Execução fiscal, o que é? Aqueles créditos que o Estado, a União ou o município tem contra o particular, contra as empresas, ele tem que entrar com uma execução fiscal. Então, o STJ tem até súmula 435 que diz que o encerramento irregular autoriza a desconsideração, ou seja, o redirecionamento da execução para a pessoa física dos sócios e dos administradores, tá certo? O 284 diz que as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou de fins não econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da personalidade jurídica. O que é isso? Nós vimos na última aula que existem pessoas jurídicas que não têm fins lucrativos, as associações, as fundações, por exemplo. Mas isso não impede que haja uma má administração, que haja ali uma confusão patrimonial, um desvio da finalidade social da empresa. Então, nesse caso, se ficar comprovado, vai haver sim a desconsideração, independentemente dessas pessoas não terem direito, não visarem o lucro, né?
só apenas um detalhe, né? Nós vimos na última aula que a fundação ela não é composta de uma coletividade de pessoas, ela é como uma associação, mas sim de uma coletividade de bens. Então, mas nós vamos desviar para quem? Nós vamos fazer a desconsideração para quem? No caso específico da fundação, como não existem sócios, haverá apenas um redirecionamento, né, a desconsideração em relação à pessoa dos administradores dessa fundação, tá certo, gente? Esse é o detalhe aqui. Muito bem. Para encerrar, né, eu vou ler o artigo 51, que ele está ali perdidinho ali, né, só para não falar que eu não falei dele, né? O artigo 51, ele diz o seguinte: nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação até que esta se conclua. O artigo 51, ele não trata de desconsideração, ele trata da extinção da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, né? Então, no caso, ele não se comunica com o artigo 50, tá? Aqui haverá a despersonificação, não é a despersonalização, desconsiderar a personalidade, vai despersonificar aquela pessoa jurídica, seja porque houve a dissolução, né, a dissolução regular ou irregular, ou mesmo quando foi cassada a autorização para o funcionamento. Nós vimos que algumas situações, por exemplo, bancos, seguradoras, elas precisam de autorização do Banco Central. De repente o Banco Central vai e decreta ali a intervenção num banco, fecha um banco, o banco quebrou, o último banco grande, o Banco Santos, por exemplo, né? Ele caça aquela autorização, então ele está despersonificando, ele está extinguindo aquela pessoa jurídica, certo, gente? Então, nós vimos agora, em pouco mais de uma hora, salvo engano, 1h05, todo esse aparato, toda essa forma de desconsideração da personalidade jurídica, né? Inclusive da personalidade inversa, nós também aproveitamos, já falamos dela também, né? Eu acho que ficou bem amarrado aqui, ficou bem explicado, espero que vocês tenham compreendido, né? E vou mandar o meu material de apoio com todos esses conceitos, com todas essas nuances, né, do que nós vimos aqui hoje, né, e espero que vocês possam, com esse material de apoio, né, que eu já estou disponibilizando aqui juntamente com a aula, entenderem bem a nossa matéria, tá certo, gente? Estamos seguindo o cronograma das matérias, né? Então na próxima aula nós vamos ter outra matéria ainda dentro do tema pessoa jurídica, é um tema bastante extenso, né? Então nós vamos aprendendo paulatinamente e vamos sair na torcida, né? Para que essa batalha da pandemia possa ser superada, né? E o quanto mais rapidamente possível nós possamos voltar aqui para a sala de aula, porque eu confesso, é estranho estar aqui falando com as cadeiras vazias, né? Mas tenho certeza que vocês estão aí prestando atenção na nossa matéria, né? Espero que estejam conseguindo superar também essa dificuldade. Depois vocês coloquem alguma coisa lá também, lá no nosso grupo lá, para que eu possa saber se vocês estão conseguindo, né, acompanhar aqui o nosso material e acompanhar as nossas aulas e entender aquilo a que nós nos propusemos a fazer, tá certo, gente? Então eu vou aqui agradecer pela paciência, né? O material já está aí com vocês também para continuarem ainda hoje querendo acompanhar aqui o nosso material, e eu espero que todos tenham uma boa noite e que o dia de amanhã seja mais um dia para nós continuarmos estudando, sempre lembrando que direito é que nem bicicleta, né? Se você parar de pedalar, você cai. Tá certo, gente? Um abraço, e vou eu aqui desligar o nosso aparelho.